Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E no vídeo de hoje a gente vai fazer um esboço aí do nosso time principal e do nosso time alternativo para a 17ª rodada. Então, se você já é inscrito, deixa aquele like, dá essa força aí pro Mané. E se você não for inscrito, é claro, eu convido a humildade a conhecer o canal e se inscrever. Sem perder muito tempo aí, bora lá pro Vitão. Então a gente começando com o nosso time principal do canal, da Zumbanho Mané. Fez 75.27, achei uma boa pontuação, tá? Essa rodada, quem passou dos 70 pontos foi bem sim. E quem passou dos 80 aí pode ter certeza que entrou dentro da mitada, tá? 80, 90. Inclusive aqui os times do canal tiveram muita regularidade nessa rodada, tá? O canal principal agora que a gente vai escalar fez 75.27. O time de valorização foi bem demais, 74.11 valorizando 8.25 cartoleta. Mas o time de valorização, vou fazer um vídeo ou amanhã ou na sexta-feira, porque o Cartola estou gravando agora, são 8h40 da manhã, e o Cartola ainda não liberou o mínimo para valorização. Se ele liberar o mínimo para valorização durante a gravação, vou continuar com o mesmo cronograma, tá? Vou fazer o vídeo de valorização depois. Se tu diz Mané, o time alternativo que vamos escalar depois, fez 64.57, uma pontuação razoável, mas o importante é que ele é o time que está melhor ranqueado, tá com quase 1.200 pontos, tá? E a Smosh Mané é o time de sócios lá do Catimba, né? Inclusive, quem quiser aí, ó, assinar o nosso querido Catimba Stats, ou States, como eu brinco, tem link logo abaixo na descrição para ter acesso aos dados da plataforma aí. R$10, colocando o cupom Mané Cartola, ganha 20% de desconto, sai por R$8, uma mixaria e centavos por rodada, tá? E quem quiser fazer parte do plano de sócio aí, R$120, colocando o cupom Mané Cartola, ganha 20% de desconto também, sai por R$96, tá? Tô eu lá com o time, tá lá os Zordãos com os times de tiro curto deles. Zordão faz live, também tem um time de regularidade, né? Tem o Top Cartola lá, também tá lá, né? É uma junção de vários influenciadores, de vários planos num único lugar, tá? Tem PDF, clima-tempo, arbitragem, de cruzamento de scout, top 5. É muito material num único lugar. Grupo de Telegram, grupo de WhatsApp. Então, quem quiser participar, tem link logo abaixo na descrição. O Mané Cartola ganha 20% de desconto. Como eu já tô fazendo meu jabazinho aí, sempre no início dos vídeos eu faço. O Mané esse ano também é Catimba nas ligas. Então é só você vir aqui e clicar em ligas dentro do app Catimba. Ou tem um link logo abaixo na descrição, você vai ser direcionado por ligas do Mané. 17ª rodada, já temos 14 times, né? A última rodada deu 103 times, R$824 de premiação. É uma liga menos disputada, né? Uma liga com menos times, então é maior a sua chance de vencer. Aqui, ó. A Drica ganhou R$412, certo? Então vale a pena, quem quiser brincar, será muito bem-vindo. Inclusive aqui, ó, quem não gosta, mas eu não gosto de liga de tiro curto, enfim. Temos também aqui, ó, as ligas de regularidade, tá? A liga de turno tá aberta a inscrição, onde é que tá? Aqui, ó, tá 82 participantes de primeiro turno, né? E agora de segundo turno está aberta já com 5 participantes. Tá uma liga de segundo turno com capitão, certo? Assim também como a mensal, tá? A liga mensal está com 67 pagantes agora no mês de julho. Essa vai ser a última rodada para julho. E a de agosto já está aberta com 4 pagantes. É uma liga de regularidade, tem a mensal e tem a de segundo turno abertas ainda, certo? Quer brincar no tiro curto, vai ser muito bem-vindo. Vamos lá agora para a nossa escalação propriamente dita. Não preciso fazer muita explanação, né? Eu acredito que a média não foi tão alta assim na rodada passada, porque o grande favorito da rodada, que foi o Flamengo, empatou, né, com o América. Certo? Era um dos melhores ataques do campeonato, contra a pior defesa. O vice-líder, né, perdeu algumas posições depois. Contra o Lanterna, né, que ganhou algumas posições ali também. Certo? Então, assim, ó, só o Arrascaeta que deu aquela assistência. Gabigol foi mal, Ayrton Lucas foi muito mal. Sistema defensivo lá, o time alternativo, depois a gente vai ver lá, né? Se eu não me engano, eu botei o Léo Pereira e o Wesley, que foi o que se salvou ali. Flamengo atrás, certo? Mas de maneira geral, o que fez cair muito a pontuação da maioria dos cartoleiros foi Flamengo, certo? E daí a gente fala o quê? No gerenciamento de risco. É por isso que não é muito bom você botar 5, 6 jogadores de um único time, ou até mais, por quê? Pode dar certo? Pode. Se o Flamengo metesse 3-0, esse time ia passar dos 80, 90 pontos de certeza, talvez até 100. Mas como foi um jogo difícil 1-1, já complicou, já baixou demais a pontuação, tá? Vitor Roque bem debaixo dando assistência, Tiquinho fez gol, inclusive o Botafogo lá empatou, né? 2-2 pro Santos, né? O Veiga fez um gol de fora da área. Evangelista, muita regularidade. O Marlon perdeu o SG, mas mesmo assim entrega pontos, né? De maneira geral, fiquei satisfeito, né? E o grande aqui, a minha aposta no gol deu muito certo, tá? Mas vamos ver esse time aqui, ó. Sem muito lero-lero, temos 2 times para escalar. Começar com os goleiros, como a gente sempre faz aqui, ó. Deixar a média,
certo? E vamos já direto aqui, ó, no cruzamento de scout, casa fora, os últimos 5 jogos, todas as posições para quê? Para saber os gols, melhores ataques e melhores defesas, certo? Meio-campistas e atacantes para essa rodada, Fluminense muito bem cotado, Botafogo, São Paulo e Atlético Paranaense, tá? Jogando em casa, certo? Por quê? São os times que mais vêm fazendo gols em casa e vão enfrentar times que vêm sofrendo muitos gols. Santos, Coritiba, Bahia estão entre os times que mais sofreram gols fora de casa. O Cruzeiro não sofreu tanto, mas o Vitor Roque está num momento sensacional. O Vitor Bueno bate pênalti, acho bem viável ainda, certo? E aqui o Flamengo, é claro, também vem sofrendo muitos gols, o que coloca o Hulk numa posição boa aqui, né? Então antes mesmo da gente ver as estatísticas aqui, ó, Cano, os meios-campistas do Fluminense, Eduardo, Tiquinho, né? Os atacantes e meias do São Paulo. Por que eu tô falando isso, os atacantes e meias de São Paulo? Porque se a gente ver aqui, ó, teve ontem jogo, né? A semifinal da Copa do Brasil, certo? E o São Paulo perdeu. E o Dorival tá sinalizando aqui, vai dar uma mescladinha aqui, principalmente aqui, ó, que tá suspenso, né? O Caleri e o Luciano. Vai jogar o Michel Araújo por enquanto e o Juan aqui na frente, certo? Com o Rato e o Nestor. Mas temos que aguardar ainda, tá muito cedo ainda pra gente saber. Mas sim, são bem viáveis, vale a pena sim do ponto de vista ofensivo, certo? Jogando fora de casa, quem poderia? Flamengo. Flamengo tá fazendo muito gol, o Galo tá tomando gol praticamente toda a rodada, certo? Então aqui, ó, Arrascaeta eu acho bem viável, o Gerson também, certo? E até mesmo o Palmeiras que vai enfrentar o América, né? A pior defesa do campeonato. Então aqui, ó, o Veiga, algum atacante do Palmeiras também é bem salutar, tá? Sistemas defensivos. Ficaria com o Fluminense, sofreu apenas 2 gols nos últimos 5 jogos, certo? E o Santos fez apenas 1. Botafogo, a melhor defesa do campeonato, são 7 SGs consecutivos em casa. Vai estar sem o Adrielson, né? Mas o Coxa tá voltando. Acho bem viável. Curitiba que é meio fura-olho, tá? Fez 5 gols nos últimos 5 jogos. O Curitiba é um time aí, ó, que não cede SG. É um pouco preocupante, tem uma média de 1 gol, né? Mas o Botafogo, ó, 0.3 gols sofridos. É o melhor mandante do campeonato, é líder. Tem que ser respeitado aí, ó. São 5 SGs aqui? Não, são 7. Aparece os últimos 5 jogos aqui, tá? E o Curitiba aqui, ó, cedeu SG pro Cruzeiro na 15ª rodada e vinha tirando SG de todo mundo. Acho bem viável, tá? Inclusive até eu fiz aqui, ó, prognósticozinho, tá? Brincando aqui, né? Claro, entre melhores ataques e melhores defesas, certo? Já vou falar pra vocês. São Paulo, apesar de ter tomado muito gol em casa ultimamente, vale a pena. O Bahia só fez 1 fora de casa nos últimos jogos. Corinthians também tá bem cotado pra essa rodada, tá? O Vasco fez apenas 1 gol nos últimos 5 jogos, tá? Internacional também, tá entre as melhores defesas para SG. Só sofreu 1 gol nos últimos 5 jogos em casa, né? Inclusive os últimos 2 jogos do Inter em casa tem sido 0-0, tá? Dá uma olhadinha aqui, ó. O Inter tá com uma média baixa, 0.57, e o Cuiabá é o segundo melhor visitante. Osso duro de roer, mas não tem uma média tão alta assim, 0.88. O Cuiabá aqui, ó, sempre faz um golzinho, né? Mas contra o Vasco, cedeu o SG. E o Internacional vem de 2 0-0 em casa, né? Segurando 3 SG nos últimos 5 jogos, tá? Então acho bem viável também. Fortaleza também, apesar do Bragantino ser um time chato fora de casa, tá? Sempre costuma fazer um golzinho ou outro ali, mas já cedeu alguns SGs, acho bem viável. Fortaleza só sofreu 2 gols, tá? Então pra SG aí, ó, eu coloquei assim, ó, Botafogo, 70% de chance de SG, tá? Internacional, 60%. Fluminense, 50%, tá? O Flu tá bem cotado aqui. São Paulo, 40%. Corinthians, 50%. Atlético, 40%. Decorrendo um pouquinho por fora aí, ó. Fortaleza com 30%. Seriam esses os SGs mais viáveis, na minha opinião, tá? Dito tudo isso, vamos para os nossos goleiros aí, né? Guardem bem esses dados aí. Isso vai ajudar muito vocês. Vocês com esses dados aqui, ó, de cruzamento, scout de gols. Vindo aqui, ó, no raio-x da rodada, melhores ataques, piores defesas, tá? Melhores defesas e piores ataques. Dá pra fazer, ó, São Paulo bem cotado, Botafogo bem cotado, Atlético Paranaense vale a pena. Até o próprio América, tá? Palmeiras vem tomando gol fora de casa. Grêmio vale a pena. Flamengo, né? Fluminense, certo? Termos ofensivos, né? Termos defensivos aqui, ó, Botafogo, Fluminense, Inter, Atlético Paranaense, São Paulo, Fortaleza, até mesmo o Cruzeiro, tá? Todos os times que a gente citou aí, só não falei muito do Cruzeiro aí, que vai enfrentar o CAP, né? É meio complicado, mas o cruzamento de scout sim é favorável pro Cruzeiro, porque vem tomando poucos gols fora de casa. Nos últimos 5 jogos, quem vem pontuando bem com seus goleiros em casa, não é novidade pra ninguém, é o Botafogo, né? O Lucas Perry, melhor goleiro do campeonato. Ah, mané, tomou 2 gols ali. Santos, normal, tá? O Santos toma muito gol na Vila, mas também faz muito gol, tava sem o Cuesta, certo? Mas o PR é o goleiro aqui, ó, com 67 defesas na competição. Tem uma média de 7.63 em 8 jogos, né? E olha só, tira o SG dele aqui, ó. Não iria negativar em nenhum jogo, tá? Iria zerar contra o Fluminense, iria zerar contra o São Paulo. Não, contra o São Paulo até, ó, segurou 6 defesas, conseguiu 6 defesas, tem SG. Então, assim, ó, é o melhor goleiro do campeonato, tá? Vai enfrentar um time meio chato, mas que, ó, não costuma negativar goleiros. Isso é bom. Claro que para ele estourar na pontuação vai precisar do SG, mas se tomar gol, né, acredito que vai conseguir ainda fazer uma outra defesa.
Pra mim, o melhor goleiro da rodada é o PR. Outros goleiros que valem a pena, o Bento, bem viável, tá? Mas o Cruzeiro não cede quase nada. O que faz fugir um pouco do Bento, né? 4,96 em 7 jogos. O Bento até que tem uma regularidade, tá? Mas eu prefiro o PR, né? Vamos ser sinceros, né? Segurou 3 assistidas nos últimos jogos. Quando tomou gols aí, ó, zerava ou até negativou. Vai enfrentar o Cruzeiro. O Cruzeiro até que cede uma quantidade razoável de pontos, tá? Acho interessante o Bento, tá? Acho interessante o Bento, sim, tá? Mas eu não vou com ele, não. Mas acho bem interessante. Prefiro o PR novamente, tá? Os times que mais vem cedendo pontos fora de casa para goleiros. E aqui me chama a atenção o Santos, tá? Se a gente perceber aqui, ó. Vamos voltar aqui em jogos. Pegar o detalhe desse confronto. A gente vai perceber que o Fluminense é o quinto melhor mandante e tem uma média de 0,50 gols sofridos. Fora de casa, o Fluminense toma gol pra caramba, mas em casa até que segura alguns SGs, tá? E o Santos é o segundo pior visitante da competição, com uma média de 0,43, uma média baixa. Olha só o Santos. Fez um gol contra o São Paulo de pênalti e fez um gol contra o Vasco, aquele menino do Austin, tá? Do David Austin. 3 jogos, cedeu SG. E o Fluminense aqui, ó, nos últimos 2 jogos segurou SG e quando sofre um gol, sofre apenas um golzinho. E é um time que tem posse de bola, enfim. Não vejo o Fábio fazendo muitas defesas, tá? Mas é um dos SGs mais viáveis, sim. Acredito que está entre as melhores opções para a rodada. O Fábio em casa tem um desempenho de 4,38 em 8 jogos, né? Não é que nem o PR, mas até que vem desempenhando bem. O desempenho dele em casa é muito parecido com o do Bento. Mas entre o Bento, tá? E o Fábio, eu prefiro o Fábio, tá? Prefiro o Fábio. Ó, tanto isso aqui negativo o Léo Jardim, né? Que só finalizou aquela bola que entrou no menino. Ó, e os demais jogos aqui, ó, vem cedendo pontos. É claro que também vai estar muito atrelado aí o SG, né? Por quê? Porque o Fluminense é um time de posse de bola, certo? Vai mandar o tempo todo no jogo. Se der uma fugida e fizer um gol, já era. Agora, se for fazer um gol só lá no final do segundo tempo, por exemplo, aí vai dar pra fazer uns pontinhos. Mas tem chance real de SG. Por que eu prefiro o nosso querido Fábio? Porque como a gente viu aqui, ó, o Santos é o 18º visitante e o segundo pior visitante da competição. 0,43 de média. Se a gente pegar aqui, ó, Atlético Paranaense, Cruzeiro é o terceiro melhor visitante. É um visitante mais chato, tá? E tem uma média de 1,71 de gols, né? Então eu tô tentando facilitar a vida aqui pro goleiro do meu time, certo? Eu vi aqui outros times aqui, ó. O Vasco cede bastante, Bahia, tá? Então aqui, ó, o Cássio, o Rafael também vejo bem cotado para essa rodada, tá? Cássio e Rafael só não estão com um desempenho tão bom assim, quer ver? Vamos dar uma olhadinha no nosso querido queixinho de nós todos. 2,08 em 6 jogos, ó. Não tá muito bem cotado, certo? Mas a verdade é que vai enfrentar um time, né, que tá numa fase horrível aí, ó. Não negativou o goleiro ainda fora de casa, né? E como a gente viu anteriormente, só tinha feito um gol nos últimos 5 jogos. Inclusive, se a gente pegar aqui, ó, e analisar, ó, esse análise de jogos é muito bom, tá? Ó, quinto pior visitante, uma média de 0,88. Todo time que tem uma média abaixo de 1, é bom a defesa adversária ser escalada. Ó, e 0,71. Apesar de tudo, o Corinthians não tá entre os melhores mandantes da competição, mas vem crescendo, tá? Vem crescendo principalmente do ponto de vista defensivo, ó. Tomou um gol do Bragantino, um gol do Cuiabá e um gol do São Paulo. Tudo em detalhes, certo? Mas segurou SG contra o Fluminense, contra o Grêmio. Bons times ofensivamente. E o Vasco aqui, ó, foram 3 SGs nos últimos 5 jogos. Acho interessante, tá? Dá pra dar uma arriscada. Quem tá com pouca cartoleta aí, ó, né? E quer montar uma defesa boa que pode ser que consiga o SG, ó. O Cássio tá bem cotado, custando 8 cartoletas, é mais barato que os goleiros que estão lá na parte de cima. Até mesmo o Rafael, tá até mais barato, ó. 4,31 em 8 jogos. Nesse sentido, eu prefiro até o Rafael, que tem um desempenho um pouco melhor do que o do Cássio, tá? Pelo menos ainda não negativou, certo? E o Bahia aqui, ó, vem cedendo bons pontos, tá? Muito atrelado ao SG, 11 pontos por Bento com SG. E aqui, ó, o Walter fez 3 defesas, tomou um gol. O Fábio fez 2 defesas, tomou um gol, mas não negativaram, tá? Estão dentro dos times ali que eu falei dos SGs, tá? Bem viável mesmo, certo? Em casa aqui, Goiás é o time que mais vem cedendo, né? Pontos para goleiro. Mas o Grêmio não conquista tanto ponto assim. O Grêmio fora de casa toma muito gol, essa aqui é a verdade, tá? E, ó, tem uma média de 1,57 gols sofridos. Já não vejo com muito interesse, tá? Ó, só segurou o SG contra o Corinthians. Nos demais jogos aqui, ó, tomou gol e às vezes mais de um, tá? E como o Goiás em casa aqui, ó, meio chatinho na serrinha, mas cedeu 2 SGs, é só sua conta e risco. Com certeza, exigido, ele vai ser mais exigido do que esses goleiros que vão jogar em casa. Eu garanto, tá? Mas eu prefiro ainda os goleiros que vão jogar em casa, que vai ter uma possibilidade melhor de SG, ao meu ver. Tá? Deixa eu dar uma olhadinha em defesas aqui, pra gente terminar a explanação de goleiros. O Fábio tá bem cotado, o PR também. Aqui o Tadeu tá bem, mas o Grêmio não cede tanto aqui, ó. Pô, o Curitiba cede demais, olha só. Olha a quantidade de defesas que o Curitiba vem cedendo, tá? O Bento aqui também ficou legal, tá? O Bento ficou legal, certo?
O goleiro do Inter também acredito que vale a pena. O João Ricardo também, ó. Né? O Bragantino é um time que finaliza bastante. Em casa, quem mais cede defesas, claro, é o Fluminense, Atlético Paranaense, são times ofensivos, tá? Mas o Rafael Cabral não vem fazendo tanta defesa assim. O JP até que faz. Mas daí é aquele goleiro kamikaze pra rodada, tá? E ele tá desvalorizado. Matheus Cunha fazendo muitas defesas. O Galo é um time que ataca. Mas o Matheus Cunha não me agrada muito porque o desempenho dele fora de casa não é muito bom. Em casa é bom, ó, 9.50. Fora de casa, 3.64. Ó, foi bem aqui na última, aqui, ó. Segurou 0 a 0 no clássico, né? Mas era dentro do Maracanã. Então eu considero mais essas pontuações aqui, tá? E o Galo em casa. O Galo em casa não negativou o goleiro ainda, tá? É um time que ataca bastante. Mas esses goleiros que jogam fora de casa são meio kamikazes, tá? Pode dar tudo certo ou pode tomar mais de 2, 3 gols, daí complicou. Certo? O JP, inclusive, tá bem desvalorizado, tá? Depois a gente vai analisar isso futuramente aí. Sexta-feira no time de valorização. Onde é que tá o JP? Foi sacado? Consegui achar. Vamos rapidinho aqui, para não perder muito tempo. Ó, entrou em dúvida? JP, o Vladimir tá em dúvida? Eu digo que ele tá valorizado porque aqui, ó, a última rodada aqui, ó. Fez 2 defesas, fez apenas 2 pontos. Geralmente nesse quesito fica desvalorizado. Vai precisar da SG pra mitar, como a gente tá vendo aqui, né? Mas contra o Bragantino ali fez 7 defesas, fez 5 pontos. Deus Cunha foi bem contra o Fluminense, né? Aqui o Danilo também foi bem, mas aqui era o Lele na frente, não era o Cano, né? Bom, a valorização quem sabe, mas isso aí é outro assunto aí para um próximo vídeo. Vamos botar aqui todos novamente, inclusive já vou chegar aqui, vamos para os goleiros de média básica, que são goleiros que nos trazem uma certa confiança, porque costumam pontuar bem sem SG, certo? Esse Rocket aqui, o goleiro do Internacional, parece que vai jogar novamente. Se a gente pegar aqui a escalação do Internacional no Joga 10 aqui do Camilo aqui, ó. Tá dando ele, né, como titular. Ainda é muito cedo pra falar, mas o Inter defensivamente vai bem, então quem sabe, né? Matheus Cunha média básica boa, mas fora nem tanto. Olha só, PR, Fábio. Grande falei dele também, então assim, ó. Eu vou ser bem sério pra vocês. Meus top 5 goleiros pra rodada. Vamos lá. Tá? Ser bem objetivo. Lucas PR, Fábio, Cássio, Rafael. E aqui eu tenho uma séria dúvida entre o João Ricardo, tá? E o Bento. Eu vi o João Ricardo. Inclusive o João Ricardo fez caquinha no último jogo, né? O SG do Fortaleza em casa no último jogo foi perdido porque ele saiu mal, né? Com o pé e pegou a paçoca. 4.20 em 5 jogos. Pode ver, ó. Vinha bem até esse jogo, né? Vai enfrentar o Bragantino, que é um time ofensivo aí, ó. E costuma não negativar goleiros, tá? Vamos fazer um top 6 então, tá? Daí eu fico mais tranquilo nas minhas indicações aí, ó. PR, Cunha, Bento, Fábio, João Ricardo, Cássio e Rafael. Tá? Esse aí são as minhas indicações. Nesse momento aqui, ó. Eu vou com o Fábio, certo? O Santos tá muito mal. Um dos times que vem menos fazendo gols aí, ó. Vou pegar aqui, ó. Defesa. Defesa com menos gol. O Fluminense sofreu apenas um gol nos últimos 3 jogos, né? E o Santos fez apenas um gol, né? Nos últimos 3 jogos. Então aqui, ó, tá bem atrativo. Enquanto tem um douradinho assim, ó, em vermelho, é porque deu um match, tá? Deu tudo certinho, certo? Aqui no confronto histórico, 2 SG dos últimos 5 jogos. É um jogo com média baixa de gols e tenho certeza que se o Santos fizer um gol, vai ser apenas um golzinho assim, ó, numa escapada, tá? Então eu sei que eu tô sofrendo, eu sei que eu tô tendo um certo risco, né? Mas para esse dia acredito que vale a pena e o Fábio é um bom goleiro tecnicamente. O problema de tudo é essa saída aí do Fluminense lá de trás. Ah, mané, por que tu não vai aí com o PR? Porque vocês sabem que eu tenho 3 times no canal e não gosto de ficar repetindo jogadores. Tá? Aqui eu tô com o Fábio, no time alternativo com certeza devo ir com o PR, tá? Você ver aqui meu rascunhozinho do time alternativo, é exatamente. Vou com o PR, tá? No outro time. Então aqui eu estou com o Fábio, bom? Vamos lá então agora, vamos para os nossos queridos zagueiros. Zagueiro, por mais que esse ano esteja ruim de zagueiro, tá? Para essa rodada, vejo com bons olhos, tá? Dá pra gente botar um top 5 facilmente de zagueiro, tá? Geralmente tá difícil, tem que catar aí todas as rodadas, mas dessa vez me agrada aí, tá? A rodada para zagueiro. Vamos lá então, sendo bem objetivo. Nas últimas 5 rodadas, quem vem me pontuando bem com seus zagueiros em casa é o Botafogo, Internacional, Atlético Paranaense, Fortaleza e o próprio América, tá? Desses times aqui, quem é que mais cede pontos, né, para zagueiros? O Santos. Só que a gente tem que ter ideia que o Nino, né, é um cara que vem desarmando pouquíssimo. 7 desarmes em 15 jogos, mas tem 2 gols. É um cara que tem uma bola aérea forte e tem um SG viável.
5.63 em 8 jogos. Quem quiser dar uma arriscada, ó, ele é muito dependente o quê? De gol e SG, né? Pode ver. Média básica do Nino, 0.82, quase nenhuma, certo? Ó, aqui, ó. Tá bem crachado aí. Vale a pena? Viável, tá? Viável, mas andei escalando o Nino aí. E foi num daqueles jogos que deu uma negativada ali e me arrependi depois porque não vinha desarmando muito, tá? Com isso, quem é o melhor zagueiro para rodada, por mais que o Curitiba não ceda tanto ponto assim, para mim é o Vitor Cuesta, tá? Já tem uma assistência no campeonato, já tem gol, chega bem na frente, finalização na trave. Diferentemente, já é um cara que desarma mais, ó, 20 desarmes, mais de um por jogo, certo? Média básica dele não tá tão boa assim, né? Mais um pouquinho mais que o Nino ainda. E a regularidade dele, que o sistema defensivo do Botafogo é muito bom, né? Você tirar aqui o SG aqui, ó, não negativaria em nenhum jogo, certo? Porque, ó, 2 desarmes, 4, 2, vem desarmando, vem chegando bem na frente em casa. Curitiba aqui, ó, Oliveira foi bem, o Castan, certo? Ó, Curitiba aqui, ó, só negativou o Gustavo Gomes, isso lá na 9ª rodada, tá? E aqui o Imperiur na 8ª. Nos últimos jogos, vem cedendo alguns bons pontos aí, tá? Então, pra mim, assim, ó, o melhor zagueiro pra rodada é o Cuesta, tá? Mas coloca o Nino nessa prateleirinha de top 5, quem sabe? Outro zagueiro viável aí, talvez é o Mercado, tá? O Mercado tá com uma boa regularidade em casa. O Inter vem sofrendo poucos gols. O Mercado tem 19 desarmes em 10 jogos, né? Quase 2 por jogo. Não tem média básica, não. 6.25 em 4 jogos. Ó, e vem bem nos últimos 3 jogos segurando esse SG. Aqui perdeu o SG negativou, né? É um cara que é muito faltoso aqui, ó. 2.14 em 4 jogos em casa. Vai enfrentar o Cuiabá, adversário difícil, mas o Cuiabá aí, ó. Outro time que dificilmente negativa zagueiro adversário, tá? Viável também, mas o Cuesta é a melhor opção. Atlético Paranaense não vou ficar com ninguém. Não vou ficar com ninguém não, tá? Se o Pedro Henrique tivesse ali, gosto dele pra cartola. Tá? O Thiago Heleno já não gosto muito. Vai ser o Thiago Heleno e o Kaique, tá? Olha aqui. Pra não dizer que eu não mostrei, né? Atlético Paranaense, o Kaique, 3 desarmes em 2 jogos. Thiago Heleno, 13 desarmes em 3 jogos. 3.15, 4.80. O Kaique até tá bem, mas ó, só tem 2 jogos fora de casa, tá? Mas parece ser promissor esse menino. Eu vi o Thiago Heleno. 3.55 em 8 jogos. Tá mal? Não, não tá mal, tá? Mas não sou muito fã do Thiago Heleno pra cartola, tá? Acho ele um bom zagueiro na vida real, mas pra cartola, complicado. Aqui o Fortaleza já me agrada. Por mais que o Bragantino seja um dos times que menos cede pontos pra zagueiro adversário, tá? Os zagueiros do Fortaleza costumam pontuar bem, tá? Mesmo sem SG. Entre o Benevenuto e o Tite, eu prefiro o Tite nesse momento, tá? O Tite tá vivendo um momento legal. 5.22 em 8 jogos. Olha só o Tite. Perdeu o SG, fez 2.60 com 2 desarmes. Com o SG sempre faz seus 6, 5, 7 pontinhos. Ó, pode ver, ó. Tá com muita regularidade. Casa, pra mim, top 5 da minha rodada, tá? E o Bragantino é um time ofensivo, ó. Só negativou o Nino, né? Como eu disse, não faz desarme. Mas como o Tite anda fazendo uns desarmes aí, ó. 24 desarmes. Se a gente botar aqui, ó. Todos os zagueiros. E buscar zagueiro que desarma, né? Pra não ficar refém do SG. A gente vai ver que o Tite é o segundo zagueiro que mais desarma na competição, tá? Então acho bem viável o Tite, tá no meu top 5 para zagueiro para rodada, tá? E além do Santos, quem é que cede muito ponto? Vasco da Gama cede bastante ponto, tá? Grêmio, mas não me atrevo a botar ninguém do Goiás, certo? Flamengo cede também, mas o Galo vem tomando gol direto. Corinthians aqui, ó, interessante, um outro zagueiro, vale a pena, tá? E o São Paulo também, tá? O São Paulo também a gente vai ver logo na frente. Ó, o Grêmio como vem pontuando bem fora de casa aí, e o Goiás cede, ó. Quem quiser um zagueiro aí para desarme, o Kahneman está com 30 desarme em 12 jogos. É o zagueiro que mais desarma na competição. Eu prefiro o Kahneman em casa, ó, 5.81. Fora já não sou muito fã dele, 1.82 em 5 jogos. Mas não dá para dizer que ele traz uns pontinhos aí, ó. Ah, por quê? Porque ele é um cara realmente que dá bote, desarma bastante. Toma muito cartão? Toma. Mas, em termos de desarme, vale a pena, tá? O Cuiabá vem pontuando bem, né? E o Inter cede até aqui alguns pontos. Fora de casa aqui o Cuiabá tem o Alain Imperiur que pontua bem, tá? Onde é que tá o Imperiur aqui? Tá suspenso o Imperiur, né? Acredito que o Imperiur tá suspenso, tá? Fora de casa ele pontua legalzinho, tá? Sem preconceito, tá? Tentando buscar o que é melhor pra rodada pra gente. Ah, o Imperiur tá aqui, ó. 2.12, né? De média. Fora aumenta um pouquinho, 3.77, mas não é aquelas coisas todas. De vez em quando dá uma estourada, 11, 6.4, 6. Mas oscila demais, tá? Já tá fora da minha lista pra essa rodada, né? Fora de casa realmente indicaria só o Kahneman mesmo, tá? Aqui o Cruzeiro contra o Cap complicado, né? O Palmeiras aqui, ó, o América é um dos times que menos cede pontos pra zagueiro, porque o América sempre dá um jeitinho de fazer um gol em casa, tá? Sempre dá um jeitinho. Ó, média de um gol como mandante, é o segundo pior mandante da competição, e o Palmeiras é o quarto melhor visitante. Não fez gol no Vasco, né? E o Palmeiras segurou 2 SGs fora de casa.
Como foi uns 30% de chance aí pro Palmeiras, quem sabe, fora de casa pra SG. Quem quiser dar uma apostada aí em algum zagueiro do Palmeiras aí, ver como é que eles estão fora de casa, se vale a pena o risco. Gustavo Gomes, 18 desarmes em 15 jogos. E o Murilo, 7 em 7 jogos. Tá voltando agora o Murilo. Deixa eu ver o Gomes, 3,70 fora. É, melhor que o Imperiur, né? Dá pra dar uma arriscadinha. Ele e o Kahneman fora de casa, dá pra dar uma arriscadinha assim. Vai que segura um SG, né? Vai estourar uma pontuação. O Murilo tá voltando agora. Nem dá pra arriscar. Tá bom zagueiro pra Cartola. Mas eu ficaria com esses zagueiros aqui que eu falei, tá? Cuesta, o Nino com todos os riscos. Tá? Mercado eu acho interessante. O Tite uma das melhores opções. E agora nós vamos falar aqui de desarme para ver se a gente cata mais alguma coisa aqui. Olha só o Curitiba como cede desarmes para zagueiro. Realmente, ó, o Cuesta é a melhor opção para rodar de zagueiro, tá? São Paulo fica interessante, né? Olha o Galo, ó, como tá bom para desarme pro Galo, hein? Deixa eu ver o zagueiro do Galo, só que SG do Galo em casa é complicado, pessoal. Não tem muita... Jameson, 13 desarmes em 14 jogos. O Igor Rabelo, 5 em 3 jogos. 2,44 em 7 jogos. É não negativa, né? Mas, sabe como é que é, ó. O histórico aqui desse jogo aqui, ó. É de muitos gols, tá? O Galo segurou 2 SGs nas últimas 5 oportunidades que o Flamengo foi visitar ele em Minas, né? Mas, ó, média de 3,2. Pra mim, isso aqui é jogo de gols dos dois lados, tá? E o Flamengo aí, ó, nos últimos jogos fora de casa, fez 8 gols, se eu não me engano, né? Só não fez no clássico aqui, ó. Contra o Bragantino, que foi uma vergonheira, né? O Bragantino meteu 4 e deu um passeio. Mas nos demais jogos aqui, ó, tirou o SG do Palmeiras. Santos botou 3, Vasco 4, né? E como o Galo vem tomando muito gol aqui, ó. Todo jogo, só o Inter que não fez. Acho que o Flamengo deixa o dele, tá? Acho que o Flamengo deixa o dele sim. Então tá fora também dos meus planos zagueiros do Galo, tá? Aqui ficou bom pra desarme pro Tite, né? Faz bastante, mas o Bragantino não cede quase nada. A Bahia vem desarmando bastante. Curitiba, mas contra Botafogo e São Paulo em casa não dá, né? Respectivamente aqui, ó. O melhor mandante e o segundo melhor mandante, ó. Pena, né? Que o... Não vai jogar o Luciano, não vai jogar o Caleri, né? Seriam boas opções. E vem desarmando bastante o Palmeiras, tá? Fora de casa. Deixa eu ver média básica aqui. Porque média básica salva a gente. Qualquer dúvida, né? Ó. Léo Pereira fora de casa não gosta. Kaique Rocha já tá aparecendo. Miranda, Joaquim, o Kahneman já tá aqui, ó. Qual é o zagueiro com melhor média básica na competição? Arboleda. Qual é um dos SGs que eu falei que eram viáveis? São Paulo. 5,58 em 5 jogos. Certo, ó. Perdeu o SG, fez 2,4. Tá? Quando segura o SG, faz uma pontuação razoável. É um cara bom na bola aérea. Bahia aí, ó. Zé Ivaldo, Thiago e Heleno fizeram boas pontuações. Marlon Periú negativaram, né? Quando o Bahia tirou o SG. David Braz aqui fez uns pontinhos, né? O Bahia ultimamente não vem cedendo pontos. Já cedeu bastante, ó. O Brits, It, né? Mas eu acho bem viável, tá? Por quê? Porque nesse confronto aqui, ó. Não tem como você, né? Não tentar escalar um outro jogador do São Paulo. Por quê? É o segundo melhor mandante contra o terceiro pior visitante, tá? Ó, tem uma média baixa de gols, 0,50. E o São Paulo segura alguns SG sim, ó, 0,88 de gols sofridos, tá? Então aqui, ó, já me decidi na minha dupla de zaga, certo? Vai ser o nosso querido Vitor Cuesta. Poderia ser o Tite, me agrada bastante. Mas eu vou com o Arboleda, tá? Vou com o nosso querido Arboleda. Vamos lá para os nossos laterais. Vamos tentar não perder tanto tempo assim e tentar ser mais objetivo aí nas nossas indicações, né? Então, dito e feito aí, ó. Para zagueiro, já falei, né? Meus top 5 aí para zagueiro, ó. Repetindo novamente, né? Vitor Cuesta, Tite, Mercado, Arboleda, Kahneman, Nino. Top 6. Top 6. Acho interessante, tá? Esses zagueiros aí que me chamam a atenção. Gustavo Gomes correndo um pouquinho fora, né? E claro, tem os zagueiros do Corinthians que eu não falei, que o SG pode ser bem viável, mas vamos deixar pra ver isso na nossa live, tá? Porque senão o vídeo fica um monstro, daí ninguém quer assistir. O Gil, 16 desarmes em 4 jogos. O Bruno Mendes, 7 desarmes em 10 jogos. Deixa eu ver como é que o Corinthians vai ser. Ele vai poupar por causa da Copa do Brasil, né? O Bruno Mendes vai jogar aqui com o Gil. Já dá pra dar uma arriscadinha no Gil em casa, tá? Ó, 2,57 em 6 jogos. Os últimos 3 jogos aí, ó. Perdendo SG bem pontuando, tá? Dá pra dar uma arriscadinha. Mas vamos deixar pra explanar isso melhor aí na live de sábado. Então vamos deixar aqui laterais. Vamos lá pro nosso cruzamento scout. Lateral, pontuação média conquistada seria quem vem conquistando muito ponto com o lateral em casa.
Botafogo e Fortaleza, tá? E aqui estão boas indicações. Aqui eu não vou nem fazer um top 5, que tem mais que 5 laterais para rodada, tá? Tem mais que 5 laterais para rodada. Vamos ver o Botafogo? O Botafogo tem o Diplácito. Melhor lateral com média em casa, 9.93 em 8 jogos. Olha só o Diplácito em casa, 16, 7, 9.8, 12, 10, 6.8, 13. É monstro, tá? É monstro. Só que o Curitiba cede um pouco mais para a esquerda. Ó, Marlon, 15 pontos. Sander, 6.7. Reinaldo, 7.3. Tudo lateral esquerdo. Piquerez, 7.9. Vocês viram? Curitiba cede mais para lateral esquerdo, tá? Mas o Diplácito em casa é monstro. Por isso que o Marçal cresce muito, tá? Além de ter a bola parada, o Curitiba é um dos times que mais cede para lateral esquerdo jogando fora de casa. O Marçal é um bom jogador tecnicamente, 7.55. O Botafogo é a melhor defesa jogando em casa, ó, 7, 6, 9, 7. Vale a pena, tá? Os dois aí, ó, com certeza estariam no meu top 5. Mas vai dar pra gente indicar mais do que 5 laterais, tá? Fortaleza. Fortaleza me agrada muito o Bruno Pacheco, tá? Onde é que tá nosso querido Leão do Psi? 31 desarmes em 15 jogos, 3 assistências, né? É um lateral que faz bem a defesa e o ataque, tá? Faz aquela lateral muito bem. 7.38 em 8 jogos. Ó, 5.7, 10, 1.3 aqui perdendo o SG, 6.1, 18, 6.3, 9.3. Bem demais, tá? Vamos dar uma olhadinha pro Bragantino, se cede mais pro lado esquerdo, ó, de Plácio pela direita, 16. Wagner, 4.3. Rubens, pela esquerda, 5.7. Guga, pela esquerda, 2.4, porque o Samuel Xavier tava pela direita. Vanderlan, 3. Série pros dois lados, tá? Bem equilibrado. Bem equilibrado, tá? Por quê? Porque tem jogadores geralmente extremo ali, né? Vitinho, né? O Elinho. Deixa eu ver como é que tá o Bragantino aqui pra esse jogo. Como é que tá aqui? Vai jogar o Vitinho e o Sorriso, tá? Então, com certeza aqui, ó, o Dudu e o Pacheco vão ter chance de desarmar sim. Eu gosto mais do Pacheco pela regularidade dele, tá? Deixa eu ver o Dudu como é que tá. Ó, jogou fora. Tu vai ficar na prateleirinha lá de baixo, por enquanto, tá? Eu prefiro o Bruno Pacheco, certo? Outros laterais viáveis na rodada. Fluminense. Santos é o segundo time que mais cede. O primeiro qual é? O Vasco. Então vamos ver laterais do Fluminense e do Corinthians, tá? Acho interessante. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no Flu. E aqui tem um cara aqui, ó, que tá bem demais, tá? Ele tá jogando pro gasto. Quem já viu o Marcelo jogar na Europa, dá pra ver que ele tá jogando pro gasto, tá? Tá com uma pochetezinha, um pouquinho acima do peso, mas o bicho é bola pra caralho. 8 pontos em 5 jogos em casa. Olha só ele em casa. 6, 15, 4, 7.9. Tá? Mas o Samuel Xavier também é muito interessante, tá? Muito interessante. 5.43 em 7 jogos, né? Ó, e é outro cara que vem bem, só negativo aqui contra o Vasco. Na quarta rodada faz muito, mas muito tempo mesmo. São dois laterais bem ofensivos. Deixa eu ver, o Santos cede pra mais pra qual lado? Rafinha pela direita, 3.4. Matheus Alexandre pela esquerda, né? 5.2, pela direita, 5.2. Gemerson pela esquerda, 7.4. Capixaba pela esquerda, 19.2. O Mita pela direita, 4.1. Série pros dois lados. Um pouquinho mais pela esquerda, tá? Um pouquinho mais pela esquerda. Mas vale muito a pena os dois, tá? Muito, muito, muito a pena. Deixa eu ver o Corinthians aqui, ó. Dá pra gente meter algum lateral do Corinthians. Fagner, sempre gostei dele pra cartola, tá? Acho ele interessante. 4.77 em 6 jogos. Ó, o Fagner em casa também é um cara muito regular, tá? E com essa chance aí de SG, cresce bastante aí pra rodada, tá? Principalmente que estando aí 8 cartoletas, né? Às vezes o cara não tem pra botar o Marcelo, não tem pra botar o Marlon, não tem pra botar o Bruno Pacheco. Às vezes tem que encaixar alguém. Fagner vale a pena, tá? Fagner vale a pena. Mais algum outro lateral? Ficaria em stand-by. Eu poderia até indicar aqui o Kelvin, né? Mas ele, pelo que eu vi aqui na última escalação aqui que apareceu no Joga 10 Nil do Camilo, Kelvin vai jogar mais recuado. Quando ele joga aqui, ó, como ala, cara, é uma baita de uma opção em casa, tá? Mas assim, mais recuado, fica em stand-by. Daí, nesse sentido, eu prefiro o quê? Prefiro o Marlon. Cruzeiro é o time que mais cede pontos para laterais esquerdos. Cruzeiro é o time que mais pontua, né? Jogando fora de casa com laterais. E o Marlon fora de casa é monstro, tá? Olha só o Marlon, 71 desarmes em 15 jogos. Rapaziada, isso aí é loucura, tá? E ele vai pegar ali, ó, o Carnóbio pela frente, se eu não me engano. Deixa eu ver. Óbvio. Ó, o Carnóbio aqui, ó. Não, vai pegar o Vitor Bueno, mais lento, né? O Eric caindo aqui, ó. O William vai ter chance de armar bastante. Mas o Carnóbio se movimenta pros dois lados, né? Olha o Marlon fora de casa. 12.42 em 6 jogos. Olha o Marlon fora de casa. A melhor pontuação foi 6.5. Mesmo perdendo SG em 1, 2, 3 jogos. Quando segura o SG, passa dos 10 pontos geralmente, tá? Arrebenta, né? E o Cap aí, ó. Como é um time muito ofensivo em casa, dificilmente negativa lateral, tá? Dificilmente.
Acho interessante, tá assim entre os top 5 aí, né? Fora de casa ficaria só com o Marlon por enquanto, tá? Eu sei que o Matheus Alexandre até pontua bem, mas o Inter, em casa é meio osso duro, certo? E a gente vai tentar evoluir mais essas outras opções na live. Olha só o Botafogo, como cresce o de Plácido e o Marçal. E o Curitiba cede, tá? E o Curitiba cede. Olha o Bruno Pacheco como é uma boa também. Olha, ainda temos o Caio Paulista, tá? Correndo por... Olha só o Marlon como desarma. Ó, fora de casa, ó. Pra quem quer dar uma arriscada aí, ó. Tanto fora de casa, desarma bastante com os seus laterais, tá? Desarma bastante. Tô mostrando assim, tá? Porque tem gente que fica focando só nos mais escalados, enfim, né? E o João Lucas, 20 desarmes em 8 jogos. Interessante, mais de 2 por jogo, 5.85 4 jogos. Olha só, 5.6, 3.1, perdendo SG, tomando goleada, ó. Segurou SG 7.9. Muita regularidade, tá? Muita regularidade, hein? E o Fluminense é um time mas muito ofensivo. Quem é que vai jogar ali? O Keno? Vai ficar bom pra ele desarmar, hein? O Keno parte pra cima direto, ó. Interessante, tá? Um pontinho fora da curva aí pra essa rodada. Mas eu prefiro, tá? Os laterais que tem possibilidade maior de SG. Nesse sentido aqui, deixa eu ver os laterais de média básica. Ver laterais aqui. Ó, o Gilberto tá voltando agora, tá? Vou dar um tempinho no Gilberto, mas quem já jogou Cartola sabe que o Gilberto sempre foi mito quando jogava no Fluminense, tá? Ó o Marlon aqui, ó. Sander, Casa, Monstro também, ó, 7.37. Lembra quando eu falei que ia ter um monte de lateral? Não tinha como fazer um top 5, tinha mais? 7.37 em 7 jogos. Olha o Sander em casa. 8.3, 6.7, 10, 4.5, 3.9, 7 e 11. E segurou só um SG em 7 jogos. Loucura, cara. Loucura. Se segurasse SG em mais alguns, ele passaria dos 10 quase sempre, tá? Desarma demais, né? 40 desarmes. Tá desarmando muito, né? Outra opção viável aí, o Arsenal. Ó, o Marcelo tá com média básica aqui, ó. Ó, o João Lucas, ó. Tudo lateral que a gente falou, tá? Natanael fora de casa, eu vou ficar em stand-by, né? Então, gente, tem muita opção, né? Daí vai do seu gosto, né? Ou você escala pela média básica para desarmes, né? Ou você escala pensando o quê? Num possível SG, tá? E nesse sentido aqui, ó. Tem mais um cara aqui, ó. Tem mais alguns até, ó. Porque o Inter pode rolar um SG. Então tem o Bustos e tem o René, tá? Só que o Cuiabá é um adversário meio chato, certo? Tem o Caio Paulista, né? Bem ofensivo em casa. 4.11 em 7 jogos, né? É um cara interessante. Vem mal nos últimos 2 jogos. Vem, mas vai enfrentar um adversário que vem fazendo poucos gols. Acho viável, né? Quem é que joga pela direita? O Ademir ali, né? Pelo menos chance de desarmar ele vai ter. Cara, tem muita opção assim, ó. Tem muita, mas muita opção. Ó, o Caio Paulista vai pegar o Ademir. O Ademir cede bastante desarme, tá? Tem muita, mas muita opção mesmo, tá? Mas eu vou ser sincero pra vocês, tá? Ficaria com o Di Plácido ou Marçal. Marcelo e Samuel Xavier também me agradam bastante. Correndo por fora, Caio Paulista e Fagner, tá? Sander, correndo um pouquinho por fora. Os laterais do Inter vamos deixar pra ver no sábado, certo? E aqui o Bruno Pacheco me agrada bastante. Fora de casa, é claro, o Marlon, né? Não tem como não indicá-lo. E a gente viu ali, né? Que o lateral do Santos, o lateral direito, João Lucas, né? Vai ter chance, tá? Vai ter chance. É o João Lucas, né? Vou até voltar aqui pra não dizer que eu tô falando besteira. Tá? Então, gente, muita opção, tá? E o que eu vou fazer aqui, então? Aqui eu vou com de plástico, tá? Um pouco de plástico. Gosto demais de plástico quando ele joga em casa. E com isso dobrei o Botafogo. Normal. Dá até pra triplicar quem quiser, ó. Tira o Fábio daqui, ó, e bota o PR. Bola. Ah, é a melhor defesa do campeonato. Né? Quem tiver um pouco mais desesperado lá atrás, dá pra até quadriplicar com o Marçal aqui. Mas eu vou dar uma arriscadinha maior. Já que o Santos tá mal, né? Eu vou com o Marcelo, tá? Eu vou com o Marcelo. O Marcelo é um cara bem ofensivo ali. De repente o Fluminense pode estar bem, porque querendo ou não querer, o Santos vem tomando bastante gol fora de casa, né? Dá uma olhadinha aqui, ó. Dá pra ver. Ó, defesas com mais gols. 7. Vai que rola uma assistência do Marcelo, né? Acho interessante. Samuel Xavier também vale a pena, tá? Mas por enquanto assim. Tô com o Marcelo. Quem sabe eu boto o Samuel Xavier no outro time. Vamos devagarzinho. Temos 2 times pra montar. Muito com seus meios em casa é o Goiás, né? Mas o Grêmio não cede quase nada. E eu sempre falei bem dos meio-campistas do Goiás, que são meio-campistas de média básica. Vamos fazer 3, 4, 5 pontos em casa, é quase uma assistência, tá? Mas eu prefiro ficar com o Cabe, por mais que o Cruzeiro não ceda muito, certo? Por quê? Porque o Atlético Paranaense jogando em casa é um time chato. Mas o jogo contra o Cruzeiro vai ser um jogo difícil, tá? Vou dar uma olhadinha nos meios do Atlético, né? E botar meias. Tem o Eric, certo? Que é o que tem a melhor média. Já tem 2 gols no campeonato, finalização na trave, assistência. Certo? É um cara que volta para recompor, ó, tem 21 desarmes.
6.99 e 8 jogos. Muito interessante. Olha a regularidade desse cara em casa. 9, 5, 9. Aqui deu uma escorregadinha no Quiabo 2, 4, 12, 11, tá? Muito interessante o Eric, tá? A rodada. Vitor Bueno. É o cara do pênalti, né? Já tem 3 assistências no campeonato, 2 gols. Certo? Não desarma tanto quanto o Eric, né? Não participa tanto do jogo e tá com média melhor fora do que em casa. Mas ainda é viável, tá? Ó, 1.8, 11.7, 3, 3. Eu, sinceramente, tenho que estudar o card de penalidades ainda até sábado. Só que só posso fazer isso depois que a CBF liberar o que é a escala de arbitragem. A CBF só libera a escala de arbitragem com 48 horas de antecedência. Ou na quinta ou na sexta. Então o cardzinho vai ficar pra sexta ou somente pra live. Daí eu vou poder dizer se é melhor o Bueno ou o Eric. Tá? Tem o Vidal e o Fernandinho, mas vou ficar em stand-by, né? Prefiro mais os caras que jogam avançado. Nesse caso aqui, por enquanto, eu prefiro o Eric, tá? Por enquanto, eu prefiro o Eric. Outros meias viáveis aí pra rodada, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos meias de Goiás. Eu sempre falo meio dos meias de Goiás porque o Goiás, apesar de não estar fazendo uma boa campanha, né? Pontuam bem em casa. Deixa eu ver o Morelli aqui como é que tá. 4.75 jogos, ó. Interessante. 5, 1.4, 3.9, 8.2, 4.3. Uma média básica razoável, 2.24. Baratinho, ó. 5.82. Às vezes você não tem cartoleta. Sobrou só 6 cartoletas. E você quer encaixar o meio campo, o Morelli vale a pena, tá? Eu sei que é um jogo difícil contra o Grêmio. Mas ele é um cara que tá entregando quase uma assistência todo jogo, tá? Aqui, ó. Aqui tá mostrando que vem pontuando bem o Goiás em casa. Certo? Fora de casa, quem é que cede muito? Bragantino. Certo? E aqui vale uma apostinha, tá? Vale uma apostinha aqui, ó. No meia do Fortaleza, tá? Pochettino. Jogando em casa, pra mim, é a melhor opção. É o cara da bola parada. É o meia mais avançado. 3.92 em 8 jogos. Ó o Pochettino. 4.8, 4.4, 10.9. Tem bem nos últimos 3 jogos, tá? Uma apostazinha salutar aí. Porque eu sei que muita gente não vai falar dele. Certo? Depois do Bragantino, quais são os times que mais cedem pontos para meias? O Santos e o Curitiba. E aí nós vamos falar das melhores opções que, ao meu ver, são as melhores opções para a rodada, tá? Meio-campistas do Fluminense. Vamos lá. Lima, caiu? Caiu, mas é um cara de potencial, tá? Pontua em todos os scouts, tanto defensivo quanto ofensivamente. 5.26 em 8 jogos. Ó, foi mal nos últimos 4 jogos, tá? Mas quem quiser dar uma escadinha, de repente ele mudou o posicionamento. Por isso que ele anda tão mal assim, tá? Mas eu vejo ele um cara com muito potencial, tá? Muito potencial. Eu gosto dele de cartola desde a época do Ceará. De todos eles, qual é o cara que tá mais regular? É o Ganso. 5.06, tá? Em 7 jogos. Negativo aqui nesses últimos 2. Mas vinha com uma regularidade tremenda aqui, ó. 4.3, 7.6, 3.5, 5.1, tá? Os meio-campos do Fluminense tem muito potencial, tá? Pelo que cede o Santos, né? E a chance é grande de sair mais de um gol nesse jogo aqui. O Arias caiu um pouquinho, mas de todos eles é o que joga mais avançado. Joga pela direita, quase como um ponta. 4.35 em 6 jogos. Ó, e o Arias, enquanto os dois vêm caindo, o Lima e o Ganso, o Arias vem crescendo, ó. Certo? O que tá faltando pro Arias aqui daquela estourada? O gol. E de repente pode acontecer nesse jogo, tá? Então acho o Arias interessante pra mim. Pra essa rodada, o Arias tá no top 5, tá? Tá no top 5. E tem um cara aqui, ó, que não dá pra deixar de fora nessa rodada, né? É quase que indispensável, é o Eduardo, tá? Vai enfrentar o Curitiba. Segundo time que mais cede pontos aí pra jogador de meio de campo. Né? O Eduardo Casa é o cara do Botafogo mais avançado, meia, né? O orquestrador. Inclusive aqui, ó, o Cartola tá botando ele em dúvida, mas o Joga 10 diz que ele vai voltar tranquilamente, tá? Então vamos acreditar aqui no Joga 10, ó. Ó, botou dúvida já, ó. Tá em dúvida nosso querido Dudu, Eduardo. Mas assim, ó, vamos ficar de olho até sábado, porque se ele sair jogando, vale muito a pena. 3 assistências, 2 finalizações da trave, 4 gols. Tem a bola parada a seu favor, né? Algumas bolas paradas. 6.30 em 8 jogos. Olha só. 11, 2.2... 2.7, 2.8, 8.5, 0.2, 9.4, 1.2. Vai entregar 2 pontinhos, 3 no máximo, se não fizer gol ou não der assistência. Mas é um jogo muito atrativo contra o Curitiba, né? Uma das piores defesas do campeonato. Certo? Então bem viável. Se jogar aqui, ó, vale a pena demais. Fora de casa, o Grêmio me chama muita atenção, tá? E o Goiás cede, ó. O Goiás é o time que mais cede pontos para jogador de meio de campo. E o Grêmio me chama muita atenção. Por quê? Tem jogadores de média básica aqui, ó. Vamos lá pra média básica que eu vou mostrar. Tem jogadores de média básica, o Grêmio no meio, tá? E pra mim aqui, ó, o melhor deles todos tá aqui, ó. É o Bitelo. O Cristal tem o pênalti, é inviável. Mas o Bitelo me agrada demais. Olhem o Bitelo fora de casa. 5.54 em 5 jogos. 4.6, 5, 11.4, 3.3, 3.4. 3, 4 pontinhos. Tranquilamente, uma média básica de 3,5. Ou seja, é quase certo que ele vai entregar 3, 4 pontos. Quase uma assistência. Sem gol e sem assistência. Se acontecer alguma coisa melhor, nossa, vai estourar, tá? Deixa eu ver como é que tá o Cristaldo aqui. Cristaldo. 5.22. Interessante também o Cristaldo, hein? Muito interessante, tá?
E é o cara do pênalti. É o cara do pênalti, tá? É o cara do pênalti. E o Goiás na Serrinha, toma gol. Toma gol aqui, ó. Tem uma média de 1,71 gols sofridos como mandante. Olha só. Só não sofreu o gol do Galo. Nos outros jogos sofreu gols e às vezes mais de um, tá? Como o Grêmio tem um bom meio de campo, acredito que é bem viável, certo? Outro jogador de meio de campo aqui que eu vou indicar jogando fora de casa é o nosso querido Arrascaeta. Por quê? Porque o Galo vem sofrendo muito gols em casa. O confronto histórico é o de maior média de gols pra rodada, tá? O Arrascaeta tá bem demais. Tem aqui uma coisa aqui, meias. Evangelista, Matheus Cunha também vale a pena, tá? Ranieri tá numa média básica sensacional. Queria ver se o Arrascaeta tava aqui, não tá? Não tem problema, mas vamos voltar aqui, ó. Aqui, ó. Meias. Vai aparecer entre os melhores meias aqui, né? Com certeza, ali, ó. Gerson e Arrascaeta. Os dois valem muito a pena, tá? Arrascaeta, 5,24 em 7 jogos. Ó, 3,6, 8,9, 3,8, 13, 5,9. Cara, o Uruguai joga demais, tá? É craque, e pra Cartola, baita no jogador. Pra quem não sabe, é o maior pontuador de todos os tempos do Cartola. 7,68 em 6 jogos. E o Gerson tá bem demais fora de casa também, tá? Me agrada bastante os dois, tá? Me agrada bastante os dois. Então assim, ó, jogando fora de casa, Cristal de Bitelo. Mas aqui, ó, pra saber qual dos dois tem que fazer o card da penalidade pra ver se vai ter chance pro Cristal bater, né? Mas a princípio eu prefiro o Bitelo. E aqui tem o Gerson e o Arrascaeta, mas eu prefiro o Arrascaeta pelo potencial, tá? O Veiga dá pra dar uma arriscadinha, né? O América toma muito gol. Inclusive, vamos ver aqui, ó, desarmes primeiro, depois assistência e gol, que é a alegria do povo, tá? Fluminense desarma bem em casa, São Paulo. Olha o Bahia como cede pra meia, hein? Como cede pra meia, hein? Quem sabe aqui, ó. Como o Bahia tomou muito gol e o cara tem a bola parada, eu acho interessante pra rodada, tá? O Rodrigo Nestor. Rodrigo Nestor, 4,06 em 7 jogos. Olha só, 5,5, 3,1, 3,8, 3,8, 7,4. O que tá faltando pro Nestor dar uma estourada aqui? Um jogo bom, fazendo gol, enfim, pra ele passar dos 10 pontos, né? Acho interessante, tá? Depois a gente vai ver ali gol e assistência. Michel Araújo, gosto dele bastante pra Cartola, tá? Mas por enquanto aqui, ó, prefiro o Nestor por causa da bola parada. Ah, então assim, ó, o Nestor no São Paulo, assim como o Arboleda e o Caio Paulista, me chama bastante atenção pra rodada. Goiás desarma bastante, tá? Se o Zé Ricardo jogasse, valeria a pena, né? Palmeiras cede bastante, mas eu não vou escalar ninguém do América não, me desculpa, pode até fazer gol, né? Curitiba desarma bastante, Botafogo até que cede, mas prefiro o Eduardo, por exemplo, tentando um gol, né? E aqui, ó, o Curitiba, o time que mais desarma aqui, ó, daí eu tenho, o Palmeiras é o primeiro e o segundo é o quê? O Curitiba com o Bragantino. E aqui tem jogadores aqui, ó, vale a pena, tá? Matheus Fernandes, 51 desarmes em 15 jogos, é 3 por partida, já tem gol, assistência, cara muito bom, ó, 6,80, tá? Tô tentando mostrar alguns meios pra vocês, e é quase certo que vai trazer 3, 4, 5 pontos, uma assistência, quase certo. Se fizer um bom jogo, traz mais. Olha só, 7 desarmes aqui contra o Botafogo, fez 10,5, 4,1, 4,5, 6,1. Sempre faz seus 3, 4 desarmes fora de casa, às vezes até mais, tá? Acho um cara bem interessante pra rodada, tá? Acho um cara bem interessante pra rodada. Evangelista, muita regularidade, 5,34 em 7 jogos, tá? Ó, e é um cara também que não dá pra se jogar fora. Mas eu prefiro assim, ó, Evangelista em casa, tá? Por causa de gol e assistência a bola parada. E eu prefiro o Matheus Fernandes fora, tá? Mas o Evangelista não é de se jogar fora, não. Só que tem um jogo difícil contra o nosso querido Fortaleza, né? Então eu prefiro o Bitelo e o Cristal, principalmente o Bitelo. E aqui o Arrascaeta e o Gerson, mas eu prefiro o Arrascaeta, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui em assistência. Ó, assistência. Nossa, como cresce aqui os meias do Fluminense, ó. O Santos foi o time que mais sofreu gols com assistência de jogador no meio campo. Olha como fica bom um pouquinho aqui, ó. Um meia do Fortaleza, ó. Então aqui, ó. Já me decidi no meu primeiro meia. Tá? Não tá tão bem. Mas o que tá faltando pra ele é um golzinho, tá? Se ele fizer um gol, ele estoura. Eu acho que é um jogo propício. O Santos cede demais pra meia, tá? Botafogo, se o Eduardo jogar aqui, ó. Vale a pena demais. E até mesmo alguém de São Paulo, tá? O Nestor me agrada bastante pra essa rodada, tá? Nestor me agrada bastante pra essa rodada. Deixa eu até ver como é que eu montei o time aqui. Fazer igual, né, gente? Tá. Nestor aqui, Eduardo vale a pena. Olha só o Rascaeta fora de casa, meu irmão. Nossa, o Flamengo é o time que mais faz gol com assistência de jogador de meio de campo jogando fora de casa. E o Galo toma, tá? Interessantíssimo isso aqui, tá? Interessantíssimo. Então, pra assistência aqui, ó. Fluminense, Botafogo, São Paulo e Flamengo, tá? Nos 5 jogos. Curitiba tá bem, mas contra a melhor defesa eu vou ficar em stand-by. Mas todo mundo sabe que o Marcelino Moreno é o melhor jogador daquele meio, tá? Olha só como melhora. Realmente eu tenho que escalar alguém do Fluminense, tá? Ó,
Fluminense é o time que mais fez gols com jogador de meio de campo em casa. E qual é o segundo? Atlético Paranaense. Por mais que o Cruzeiro se defenda bem, eu mostrei pra vocês aqui, eu achei interessante o Eric, tá? Tô quase escalando ele. Atlético Paranaense. Tô quase escalando o Eric, tá? 9.4. Última rodada, 2.51 de média básica. 5 desarmes aqui, 3 desarmes aqui, fez gol, né? Tô quase escalando o Eric, tá? Ou ele ou o Vitor Bueno, só tem que saber o pênalti. Daí eu fiquei meio em dúvida, tá? Mas achei bem interessante. Nestor também é muito bom aqui, ó. Mas eu acho assim, ó, que um meia do Fluminense e um meia do Botafogo, principalmente se for o Eduardo, tá? Acho interessante porque o Curitiba também ó, é o time que mais tomou gol de jogador de meio de campo, tá? Beleza bem novamente, hein? E claro, e o Flamengo aqui fora aqui, ó, Rasca. Pena demais. Inclusive eu acho que eu vou botar o Rascaeta no time. Pra ver aqui o alternativo. Só o Rascaeta lá, tá? Lá eu vou fazer um meio de campo diferente. Aqui eu vou fazer vou tentar fazer umas dobradinhas aqui. Deixa eu ver. Vai dar certo. Fazendo aqui alguns esboços aqui no lado aqui, pessoal. É isso mesmo. É isso mesmo, tá? Mesmo. Aqui, ó. Vou nesse momento aqui, ó. Botafogo. Dúvida. Vou com o Eduardo nesse momento. Vamos ver se ele vai jogar ou não, tá? Acho interessantíssimo, né? Pra rodada. O Ares ali é uma apostinha, porque não vem tão bem assim no campeonato, mas é um cara muito polivalente. Podia ir com a Arrascaeta, como eu falei. Podia ir com o Cristal, Vila Sante, né? Gerson, Bitelo. Matheus Cunha me agrada demais pra essa rodada, tá? Mas eu acho que eu vou com o Eric, tá? Acredito que eu vou com o Eric, tá? Ver se vai dar certo. Vou ver se vai dar certo, tá? Coisa aqui. Cap tá entre os melhores ataques, né? Mas o Cruzeiro tá entre as melhores defesas, né? Muito trucado, mas ele vai poder desarmar bastante. Esse série muito desarme aqui. Nosso querido Cruzeiro. Uma quantidade considerável. Acho interessante, tá? É só porque eu vou dobrar com o Vitor Roque na frente, tá? O Roque também tá demais, né? Fazendo pra cacete. Acho bem viável, tá? Mas aqui podia ser o Matheus Cunha, podia ser o Arrascaeta, Nestor, né? Tem várias opções, tá? Bitelo. Tem muita opção pro meio, tá, gente? E eu tô fazendo assim porque vou tentar dobradinhas nesse time aqui, tá? Vamos ver se vai dar certo. É porque se sair gol, de repente sai uma assistência e um gol. Certo? Vamos pro atacante? Etiquinho, hein? Não dá. E fora não. Situação média. Conquistada e cedida para atacante. Em 5 jogos. Quem vem conquistando muito ponto aí com seus atacantes nos últimos 5 jogos é o São Paulo, tá? São Paulo, em casa, é um time bem ofensivo dentro do Morumbi. É uma pena, tá? Estão suspensos o Caleri. Inclusive o Caleri eu acho que saiu machucado, né? O Caleri e o Luciano, tá? Mas vai jogar o Juan, certo? E tem que ficar de olho, tá? Se ver se vai manter essa escalação. Porque ainda tem aqui correndo por fora o Hendrick, tá? O Hendrick não, o Toro lá, o ex-Botafogo, o Erickson, tá? E o Marcos Paulo também, correndo por fora, tá? Vou dar até dar uma olhadinha no Luan aqui de cara aqui, vamos ver o que aparece dele. Acho um jogo interessante para atacante, tá? São Paulo, meio atacante, deixa eu ver. Ó, se o David jogasse, tá bem demais em casa, tá? Vou mostrar porque vale a pena, tá? Vamos ver melhor na live, ó. 12, 6, negativo aqui, 8.5. Vem fazendo alguns gols sim em casa, né? Por enquanto não é ele. O Erickson também, se jogar, até é viável. 3 pontos em um jogo, tá? Um cara que briga bastante ali na frente, né? E o Marcos Paulo, 4 pontos em 7 jogos, tá? Também acho interessante. Então temos que ficar de olho. Por enquanto, o Joga 10 News tá dizendo que vai ser o Juan, tá? Então vamos botar aqui nulo e vamos ver como é que tá o Juan. 3.90 em 4 jogos. 3.2, 4.1, 0.9, 7.4. Interessante, tá? Por quê? Porque é um jogo bem viável, tá? Porque o Bahia toma gol, tá? A gente vai ver que toma gol logo aqui na frente. Certo? Mas eu acredito aqui, ó. Depois de São Paulo, Botafogo, Galo e Cap, né? Pontuam muito bem em casa. E aqui, ó, gente, mais escalados, o Vitor Roque e o Guedes, tá? Poderia ser aqui um Hulk também, mas eu acho que o Guedes é bem viável. Aliás, atacante tem muita gente. Então vamos lá para atacante, gente. Vamos lá para atacante rapidamente, ó. Daí a opção é com você pensar qual que pode, né, pontuar melhor o jogo que pode ser mais gols, tá? Atacante, Tiquinho, não dá pra deixar de fora o artilheiro do campeonato, 11 gols, 9.49 em 7 jogos, né? Ó, 1.6 aqui, decepcionou, mas os outros jogos, ó, 12, 15, 8, 17, sempre guarda, é 11,
Ah, mané, mas ele negativou contra o Galo. Não, esse jogo aí eu vi, ele entrou faltando 10 minutos, tá? Então, e assim, ó, o Botafogo em casa tem sido assim, ó, 2-0. 2-0 é o placar do Botafogo em casa, tá? Geralmente é assim, no Campeonato Brasileiro tem sido assim, tá? Uma média de 2 gols, ó. 2-0, 2-0, 2-0, 2-0. É o placar do Botafogo em casa, meu amigo. 2-0, tá? Então a chance do Tiquinho deixar o dele é enorme. Certo? Vitor Roque. Momento sensacional do moleque. Não é à toa que foi comprado pelo Barcelona, né? A preço de ouro. Uma das maiores transações do futebol brasileiro. 9,51 em 8 jogos. Olha só, moleque. 10, 12, 12, 6, 12, 8, 11. Pelo amor de Deus. Tá uma máquina, o guri, ó. Fora de casa também, ó. A fase é sensacional. O Cruzeiro cede muito? Não, o Cruzeiro é um time que se defende bem, não cede tanto assim, ó. Mas também não é negativa centroavante, tá? O que me deixa bem tranquilo para escalar ele, certo? Acho bem interessante, uma das melhores opções, Roque e Tiquinho, com toda certeza. E um atacante de São Paulo tem que ver. Hulk. Galo tá mal, mas ele ainda entrega. 9.04 em 5 jogos. Olha só o Hulk em casa, 10. Aqui deu uma escorregadinha do quiabo, 2.1, 6.7, 18 e 6.9. Bem interessante também, tá? Bate pênalti, bate falta. Muito interessante, certo? Deixa eu ver mais algum outro atacante, né? Eu acho que o Cano vale a pena, certo? Por quê? O Santos é o segundo time que mais cede pontos para atacante, tá? E o Cano é aquela tal história, não vem pontuando bem? Não, mas é um fominha, chuta tudo e é matador, cara. Ele tá numa fase que não tá tão boa assim, mas na fase ruim já tem 4 gols, mais que muita gente. 4.34 em 8 jogos. Ó, 2.9, 10 aqui com gol, aqui negativo, 3.6, 3.7, 2.8. Deve entregar aí, ó, tá com uma médiazinha de 1.5, deve entregar uns 2 pontinhos, 3 no máximo se não fizer gol. Agora se fizer gol, dá uma estouradinha na pontuação, passa dos 10 pontos, tá? Acho interessante o Cano pra rodada, certo? Jogando em casa, quem cede muito é o América. E aqui, ó, o Palmeiras conquista alguns pontos. Então, os atacantes, tá, do Palmeiras acho interessante. Não vão ser muito lembrados. Mas a gente tem que lembrar o quê? O América é a pior defesa do campeonato com 33 gols, tá? Então, é bem interessante ali, ó. Dá pra arriscar no Veiga? Dá. Dá pra botar um Arthur? Dá. 5.94 em 7 jogos, ó. 3.3, 6.2, 2, 9, 1.7. Vai entregar 2, 3 pontinhos. Se fizer gol de assistência, vai dar aquela estouradinha e chegar perto dos 10 pontos. Viável, tá? Rony fora de casa, já não me agrada muito, tá? O Rony é jogador de Libertadores. O Campeonato Brasileiro tá difícil. Mais alguém fora de casa? Curitiba contra o Botafogo, não. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó, em assistência e gol, que daí vai ficar bem claro pra nós. Olha o São Paulo como cresce. Olho no Juan ou o atacante que for jogar, tá? Vale muito a pena. Tiquinho. Praticamente indispensável. Curitiba é o time que mais tomou gol aí de atacante, tá? E a média do Botafogo em casa é 2 gols. Certo? O Cano também cresceu bastante aqui pra assistência, tá? Cresceu bastante pra assistência. E olha só o Cap, ó. O Cap se defende bem em casa, lá na grama sintética, joga bem. Sim, mas ó, o Cruzeiro fora de casa é chatinho, tá? Quem quiser dar uma arriscada aí, ó. Não confia no SG da Cap, né? Que é um cara fora de casa que causa tumulto aqui, ó. É o Bruno Rodrigues, tá? Tem uma média de 7.80 fora, tá? Aqui ele fez 1.3, mas ele jogou de costas, tá? Como 9. Quando ele joga pela esquerda, ó, 3.2, 13, 10, 8.3, 13, 4.7. É um cara de média básica, tá? Mas como eu acredito aqui, ó, mais no Cap do que no Cruzeiro nesse jogo, prefiro o Vitor Roque, tá? Vitor Roque. Inclusive, vou dar uma olhadinha em gols. Olha como ficou bom pro Cano aqui, hein? Santos é o time que mais tomou de atacante. Não, aqui, ó, Tiquinho. Por isso que eu falei já no início do vídeo, né? Eu sempre faço uns esforcinho Cano. E aqui eu vou com o Roque, tá? Menino tá demais. E eu tô fazendo dobradinhas, ó. Fluminense, Botafogo e Cap. Tá entendendo? Mas São Paulo, assim, ó, vou ser sincero pra vocês, tá? De repente, eu ia encaixar o São Paulo aí, uma dobradinha do São Paulo, né? Mas como ali, ó, o Dorival tá sinalizando ali, ó, vai jogar o Juan, não sabe qual é o atacante, vou ficar em stand-by e vou esperar até sábado pra ver qual é o atacante que vai jogar ali, que tá me interessando bastante isso, tá? Olha só, Santos cede bastante, Curitiba também cede, Bahia, o próprio Vasco, ó, Roger Guedes aqui vale a pena, e vou escalar ele no time alternativo, já tô avisando, tá? Vou escalar, Hulk também vale a pena, ó, Flamengo toma gols, olha o Galo como toma gol em casa, quem quiser dar uma escada no Gabigol, Bruno Henrique, tá? Hulk também é bem interessante, tá? Deixa eu ver aqui, Corinthians, Roger Guedes ali, hein? Vamos ver o Guedes, já tem 6 gols no campeonato, 8.67. É o Guedes, assim, ó, é o que eu tô falando, tá? O Corinthians tá meio barro, meio tijolo, tá melhorando um pouquinho, mas ainda não é aquelas coisas, tá? Se tem alguém naquele time que pode fazer alguma coisa, é o Roger Guedes, tá? Dá até pena dele. Ele merecia um time um pouquinho melhor, tá? Elenco melhor do Corinthians, porque ele ainda incomoda, tá? E, ó, realmente, nos últimos 2 jogos não pontuou tanto assim, mas é um cara que tem uma certa média básica, ó.
Se um gol vai estourar. Vai enfrentar o Vasco, que dá licença, né? Tá tomando gol pra caramba. Certo? Então acho que é bem viável, tá? Bem viável. Fora de casa aqui, o Curitiba contra o Botafogo não iria, tá? Mas o Robson incomoda bastante, né? Gabigol, Bruno Henrique, como eu falei, vamos deixar pra dar uma olhadinha na live, né? Pra não ficar muito longo o vídeo. Mas olha só, quanto atacante a gente viu, né? Olha só. Tiquinho, Vitor Roque, Roger Guedes, Hulk, Cano. 5, já falei 5, né? Bruno Rodrigues fora de casa, vale a apostinha. Arthur, acho interessantíssimo. América, pior defesa do campeonato, né? E ainda tem outros atacantes aí pra gente olhar aí, ó. Como alguém do Flamengo, quem sabe o Galo tomar muito gol, né? Ah, cara, assim, ó, tá muito bom pra atacante, tá? Esse ano é o ano dos atacantes e laterais, tá? Tá muito bom. Ó, o Bruno Rodrigues aqui, ó, Hulk, Roger, o Arthur, tudo jogador de média básica, tá? Tem o Riquelme, mas quem não sabe, o Riquelme joga de lateral, 6.42 em 5 jogos. Tá no Cartola como atacante, mas ó, é um cara muito regular, tá? Tá no Cartola como atacante, né? Mas aqui, ó, no Cuiabá tá sendo utilizado de lateral, tá? Eu prefiro botar um cara lá na frente que tem possibilidade de fazer gols. Então assim, ó, vamos botar aqui todos novamente. Todos gols. Olha como fica bom pro Cano e os meio de campo Fluminense. Olha como fica bom pro Tiquinho e pro Eduardo. Olha como fica bom pro Nestor e o atacante de São Paulo, quem for escolhido ali, ó. Né? Olha como fica bom pro Hulk. O Flamengo toma bom. Isso aqui é nos últimos 5 jogos, né? O Flamengo toma gol demais. O Rock tá demais em casa, tá? Mas o Cruzeiro se defende bem. Certo? Olha como tá bom também pro Palmeiras, né? Vem tomando muito gol, América. São Paulo também toma gol, mas o Bahia quase não faz. O que dá pra dar uma arriscadinha ali numa arboleda, num Caio Paulista, quem sabe. Tá? Ó, e o Flamengo aqui, ó. Isso aqui é jogo de gols, tá? Tem tudo pra ser jogo de gols. Então, ó, Arrascaeta, enfim. Dá uma olhadinha aqui no BH e no Gabigol aqui. Deixa eu ver como é que eles estão fora de casa. Mas na live de sábado a gente vai evoluir mais isso, que a gente tem que escalar esses dois times agora. Flamengo. Ver aqui. Ó, o Gabigol. Vai jogar com ele. Vai ser o Bruno Henrique. Ó, o Bruno. Tô se machucando de novo, né? O Henrique tá com azar do cacete. É. O Gabigol aqui fora de casa. 5.24. Não é se jogar fora, tá? Interessante, numa partida dessa, como pode sair gol pros dois lados, mas eu prefiro o Arrascaeta. Confio mais nele, no futebol dele, do que do Gabigol. Acho ele muito preguiçoso, tá? Então vamos lá, ó. Tá feito aí, ó. Dobradinha do Fluminense, dobradinha do Botafogo e dobradinha aqui, ó, do Atlético Paranaense. Eu, sinceramente, queria fazer a dobradinha aqui do São Paulo, tá? Mas como eu ainda não sei a escalação, vai stand-by. Por que eu quero fazer a dobradinha do São Paulo? Porque aqui, ó, esses 3 cruzamentos de scouts aqui em cima tá muito interessante pra mim, campo e atacante, tá? Eles fazem gols em casa, os adversários sofrem gols, tá? Vamos lá então. Treinador. Aqui, ó. Todos. Ação média. Vamos dar técnico. Professor. Olha só. O Botafogo é o que mais pontua e o Curitiba cede. Tá? E qual é o que mais cede? O Santos. Então assim, ó. Pra mim, assim, ó. É o Diniz. Tá? Diniz. E o nosso querido Lage. Tá? Do Botafogo. Bruno Lage. Tá? E o Fernando Diniz são as melhores opções pra essa rodada. Tá? Dorival vale a pena? Vale, Bahia cede, o Dorival em casa pontua bem, tá? Vem até o professor Vanderlei, tá? Quanto o Vasco aí, ó, cede um monte, ó, né? Então esse daqui, ó, são os melhores, os 4 melhores, mas eu ficaria mais com Fluminense, Botafogo e São Paulo, tá? Fora de casa dá pra dar uma arriscada no Abel, o resto ficaria em stand-by. Nesse momento aqui, ó, eu vou com o nosso querido Bruno Lage, já que eu tô dobrando o Botafogo atrás. Poderia ir com o Fernando Diniz, quero ver até no outro time como é que, com quem que eu vou no outro time, meu Deus. Eu vou fazer o seguinte. Vou mudar um pouquinho, tá? Não vou com Laje. É a melhor opção. É líder do campeonato, né? Não adianta inventar. Lá também eu acho que eu vou com Laje. Melhor opção, tá? Sobrou aqui, ó, 3.71, uma merrequinha. Mas por quê? Por causa das indefinições aqui do Eduardo, do atacante do São Paulo, enfim. Tem que ter uma merrequinha aqui pra gente tentar fazer aqui, ó. Time sábado certinho, se der algum problema aí na escalação. Bom? Na sequência, já tô vindo com ele prontinho, com o banco de reserva e o capitão. Tá feito aí, pessoal, custando 148,26 cartoletas. É um esboço do time principal aí do canal para a 17ª rodada. Botei o tiquinho de capitão, mas pela fase aí poderia colocar no Vitor Roque, né? Pelo adversário que sofre muito gols aí, que é o Santos, poderia botar também no Cano, acho interessante, né? Enfim, assim como tem muita opção para atacante para essa rodada, tem mais Hulk, Roger Guedes, né? Tem o Bruno Rodrigues fora de casa que incomoda um pouco também. Cara, vai ter uns 10 atacantes para essa rodada aí, bem viáveis para escalar, né? Eu acredito que o top 6 seria esse 6 que eu acabei de falar. Nesse momento eu tô com o time aí, porque tô dobrando o Botafogo atrás.
Tô dobrando o Botafogo no meio pra frente, são 4 jogadores, então o treinador 5. Então nada mais justo que eu botar o capitão. Se o Botafogo perder o jogo, que eu acredito que não vai acontecer, já era a pontuação desse time. Mas se o Botafogo vencer sem sofrer gols, um gol de Tiquinho, por exemplo, tem tudo pra esse time estourar, tá certo? Tá aí, ó, 148.26, time principal pra 17ª rodada. Na sequência aí, tô vindo com o time alternativo. Vamos lá então, pessoal, o time alternativo fez 64.57, né? Mais ou menos, não foi tão bem quanto o time principal, mas tá com 1.195 no geral, quase 1.200, tá? Acho uma pontuação interessante, inclusive no nacional aqui, ó. Se a gente for verificar, tá na posição 48.000. Bom, o ideal seria chegar entre os top 5.000 aí, mas é bem concorrido, né? Quem sabe, né? Vamos para nossa escalação aqui de uma vez, certo? E vou fazer a mesma estratégia que eu vim adotando nas últimas rodadas. Tentando o quê? Fazer um time totalmente diferente, mostrando para você como é possível pontuar bem sim. Aqui o Robson, por causa do cardzinho de penalidade, escalei ele. Certo? Por isso que eu falo que o card de penalidade é importante, porque eu posso definir algumas coisas. Tanto é que muita gente fala pra mim assim, ah, mané, tu tavas com um time na live e depois tu aparece esse outro time no vídeo seguinte. Não, gente, é só olhar aqui, ó. Tá aqui o time principal, aqui, ó. Porque eu termino a live com um time, mas o time que vai valer pra rodada é o que eu boto aqui, ó. Porque eu posso fazer uma alteração, eu começo a balancear meus times e ver. Tá faltando um outro jogador pra não repetir muito. Tá entendendo? Daí eu faço algumas alterações e boto aqui, ó. Mas botou aqui, não mexe, ó. Esse foi o time que eu mostrei pra vocês, o time principal, né? Que fez aqueles 75 pontos. Não tem erro, tá, gente? Tem erro. É o time que eu escalo, é o time que vai pro pau. Só vai ter alteração se eu postar lá no Instagram, certo? Quando eu posto lá o time, daí é definitivo, né? Aqui, Léo Pereira até que foi razoável, né? Capixaba segurou o SG, né? Mas, assim, ó, destaque mesmo, Capixaba e o Robson foram os grandes destaques. E o Veiga aqui nesse time segurou um pouquinho a pontuação desse time. O resto aqui foi tudo muito barro, meio tijolo, devido ao Flamengo ter decepcionado aí, que era o grande favorito da rodada. Vamos deixar o timezinho aqui, ó, campinho prontinho. Na sequência já tô trazendo ele prontinho com o banco de reserva e capitão. Tá feito aí, pessoal, custando 149.76 cartoletas. Esse aí é o time alternativo do canal, o time principal eu escalei antes, tá? Então, dedinho nervoso, você que racha até aqui, esse é o time alternativo. Lá no time principal botei o time de capitão, né? Tentei não repetir as peças, né? Lá o meio de campo meu tá diferente lá com o Eduardo, né? Com o Arias, tá um meio de campo diferente. Aí eu resolvi fazer totalmente diferente, com o Bitelo, o Nestor e a Arrascaeta que não estão no outro time. Quem é que eu repeti? Só o Tiquinho e o Cuesta. O resto mudei tudo. Aqui tô com o Marçal, lá tô com o Di Plástico. Aqui tô com o Samuel Xavier, lá tô com o Marcelo. Aqui tô com o Tite, lá tô com o Arboleda, né? Então tá assim, tá? Pra dar o quê? Duas opções pra vocês bem viáveis. Ah, mané, mas os dois times ficaram bem caros. Gente, se você não tem 140, 150 cartoletas quase terminando o primeiro turno, alguma coisa você fez de errado, tá? Então para pra pensar um pouquinho, respira fundo e foca um pouquinho no time de valorização pra ganhar umas cartoletas. Time de valorização que eu vou gravar na sexta-feira só, tá? Porque agora tô fazendo vídeo e o Cartola ainda não liberou o mínimo pra valorização. Tá certo, gente? E outra coisa, nós iremos ver na live de sábado outras opções. Opções baratas que podem dar certo defensivamente para SG. Corinthians. Jogadores tão baratos, dá para encaixar aí. Certo? Você vai economizar uma outra cartoleta. Tá? Botei o PR, um goleiro caro, mas dá para botar um goleiro mais em conta ali. Certo? Dentro dos SGs que eu falei. Certo? Inclusive o jogador de meio campo ali, ó. Com isso só aí já vai baixar para mais 130 cartoletas. Dando uma equilibradazinha aí no time. Tá? Mas fiquem tranquilos. Na live de sábado iremos ver outras opções. Então tá aí, ó. 149.76, time alternativo do canal para a 17ª rodada. Então é isso, gente. Time principal e alternativo escalados, certo? Tem muita coisa para acontecer até sábado, tem. E aí sexta, se Deus quiser, vou gravar vídeo de valorização. Claro, sábado, nossa live como sempre aí, meio-dia. Tá bom? Portanto, se você já é inscrito, deixa aquele like e dá essa força aí pro mané. Aí se você não for inscrito, ajuda aí o canal a crescer, né? Se inscrevendo, ativando o sininho das notificações. E assim você não perde mais nenhum conteúdo. E também não perde quando entrar na live ao vivo todo santo sábado. Tá certo? Mais um grande beijo de coração. Até o vídeo de valorização ou a live de sábado. Não sei ainda. Vamos que vamos. Fui.